Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui para a divisão desse estudo do capítulo 2 da obra Rumos Libertadores, de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Entusiasmo e Ação Consciente. Ela comenta o item 10 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é uma mensagem de Fénelon, em que Fénelon diz, resumidamente, que um dia Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que a luz transpôsse as trevas. E esse dia foi o advento do Cristo. Porém, após a partida dele, novamente as trevas vieram. E posteriormente entramos então num período de alternância de luz e sombra, quando o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas antigos que falavam de Deus e advertiam os homens, os espíritos começaram a fazer a mesma coisa, a falar de Deus e advertir os homens, o que abalou e ainda abala a muitos, abalou o mundo e ainda abala, né? Mas diz Fénelon que o espiritismo é de ordem divina, é da lei natural. E sendo de ordem divina, grandiosa e muito útil é a finalidade. Porque o mundo tem se desenvolvido simplesmente pelo lado científico, a busca de bens materiais. Porém, isso não tem trazido benefício e conforto para todos, a não ser para poucos e ainda que se orgulham e assumem posição egoísta diante disso, porque a ciência tem caminhado longe da moral, longe do amor, longe do coração. Que são passados 18 séculos e o reino de Jesus, ele ainda não veio. E que nós, então, nos voltemos para o Mestre, que nos curvemos a essas vozes dos espíritos que, como profetas antigos, falam de Deus e vêm nos advertir. Que não nos posicionemos como as virgens loucas, que imprudentes não casaram com o Mestre, né? Então, ele nos solicita que, curvados a essas vozes, também façamos a nossa parte. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua missão. Somos todos grãos de areia, mas os grãos de areia juntos formam as montanhas. Então vamos propagar o espiritismo e que sejamos nós semelhantes a São Bernardo, nessa nova cruzada que não é de guerra, mas de paz universal, que sejamos como São Bernardo, porque São Bernardo atraía muitas pessoas pela sua forma de ensinar o Evangelho de Jesus, né? Então, façamos todos nós a nossa tarefa de São Bernardo de falar do Espiritismo para o progresso do mundo, porque a lei de progresso é também para os mundos. E que Joana nos comenta a respeito disso é que o êxito da canção de alegria no desempenho dessa tarefa não pode se transformar num fermento de vaidade, porque nos ensinou Jesus que digno é o trabalhador do seu salário, nos mostrando que quem recebe salário necessita executar constantemente a sua tarefa para receber o salário periodicamente e, se possível, melhorar a qualidade do desempenho de suas atividades, né? Não podemos, então, transformar os resultados do dever bem cumprido numa crença de que nós somos autossuficientes. Porque disse-nos Jesus que mais se pedirá a quem mais recebeu. Ou transformar os aplausos que nos dão pela execução de um trabalho ou outro no ramo da caridade ou na difusão do Evangelho numa espécie de soberba. Porque o que nos disse Jesus? Nos disse que os últimos serão os primeiros. E quando os amigos se emocionam ao perceber que nós estamos vinculados às atividades cristãs, ao serviço da prática do bem, vamos converter isso numa espécie de invigilância? Não. Porque Jesus nos ensinou
que aquele que desejar ser o maior, ele seja o servo do menor de todos. Ora, e as pessoas às vezes se entusiasmam e elogiam aqueles serviços realizados. Vamos transformar, então, esses elogios numa espécie de anestesia da nossa razão? Não. Porque Jesus, falando de si próprio, o que disse? Quando eu for erguido na cruz, atrairei todos a mim. Então, não esperemos que também não recebamos sofrimento pelo desempenho da tarefa, porque Jesus diz que ele atrairá todos quando ele for crucificado. Ora, e a hesitação do sucesso nas primeiras tentativas, vamos transformar numa espécie de precipitação intempestiva? Não, porque a cada dia basta o seu mal, né? E se chegarmos ao ápice do desempenho das nossas atividades, as atividades que Jesus espera que realizemos, vamos então parar? Vamos então ter uma ideia de que devemos repousar? Não, nem pensar, porque estreito é o caminho que leva à salvação e a porta também é apertada. Ora, êxito, aplauso, contentamento, essas coisas passam. E a emoção exacerbada, ela cansa também. Agora, a ação incessante, silenciosa, essa não traz amargura, nem traz decepção. E é uma espécie de termômetro a medir constantemente a temperatura moral do trabalhador do bem, de forma que ele pode ter uma ideia de que salário receberá em função da qualidade do serviço que desempenha com significativo esforço. Ora, se nós estamos então ligados ao bem, em nenhum momento vamos nos permitir corromper com essas fantasias vinculadas ao orgulho, vinculadas à vaidade, com essas fantasias transitórias. E nem vamos induzir com essas fantasias, que às vezes nos tocam sem que tenhamos clareza, induzir os outros aos erros, aos equívocos, né? Cumpramos o nosso dever, ignorando qualquer espécie de elogio, reconhecendo que sem Jesus nada somos, sem Jesus nada significamos, como falava Paulo, falava com muita convicção e humildade. Que Jesus nos abençoe.